de revisão. Nós vamos revisar os conteúdos que irão cair na avaliação de produção textual. Então, observe aqui, na prova de produção textual vai cair o assunto lista de regras de convivência e conto tradicional. Para essa aula, turminha, de lista de regras de convivência, nós vimos que os espaços coletivos, que são aqueles espaços que a gente divide com outras pessoas, parquinho, biblioteca, sala de aula, esses espaços coletivos, eles precisam de regras. As regras, turminha, elas servem para manter ali aquele lugar tranquilo, harmonioso, sem que haja conflitos e que todos possam usufruir, utilizar esses locais de forma organizada. Então, em uma aula, a gente até elaborou aqui algumas regrinhas, né? A gente escolheu o espaço da sala de aula para elaborarmos algumas regras. Essas regras da sala de aula que a gente elaborou foi para que esse espaço seja um espaço, turminha, onde todos possam participar, onde todos possam falar, onde todos possam ouvir. Mas, se todo mundo numa sala de aula falar ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir se entender. Por isso é muito importante que haja regras. Por exemplo, quer falar? Levante a mão. Aí a professora dá a sua vez de fala. A hora do lanche, né? Antes desse momento do lanche, vocês sabem que a gente precisa organizar os materiais de cima da cadeira, fazer a higienização das mãos, colocar a lancheira, né? Arrumá-la sobre a cadeira de uma forma que a gente consiga fazer essa refeição, mas sem sujar, sem molhar os nossos materiais escolares. Por isso que a gente segue essas regrinhas. A regra para a hora do lanche, turminha, é guardar o material, higienizar as mãos e pegar a lancheira para fazer o seu lanche. Então, em todos os espaços coletivos existem regras. Além desse conteúdo, turminha, de lista de regras de convivência, vai cair também na avaliação o conto tradicional. Nós vimos nas aulas de contos tradicionais, turminha, que os contos são histórias contadas, faladas, contadas de geração em geração. Os avós dos nossos pais contaram aos nossos pais, os nossos pais contam essas histórias para os seus filhos e assim por diante. Então, esses contos, turminha, eles têm muitos e muitos anos. Por quê? Porque eles continuam sendo contados. E aí eles duram muitos e muitos anos. E os contos que a gente viu nessa aula de conto tradicional foi Cachinhos Dourados e os Três Ursos. E por último, a gente viu também aquele conto famoso, tradicional, muito antigo, que muitas pessoas conhecem, que é o de Chapeuzinho Vermelho. Então a gente pode ver também, turminha, que os contos tradicionais, eles sempre trazem lições, ensinamentos. Como, por exemplo, no caso de Cachinhos Dourados e os Três Ursos, o que é que vocês aprenderam? Aprenderam que, primeira coisa, a gente não pode entrar na casa de ninguém sem que essa pessoa esteja na sua casa para nos receber, sem que a gente avise, sem que a gente peça licença. Então, em qualquer lugar que a gente for entrar, adentrar, a gente precisa pedir licença. Além de ter entrado na casa dos Três Ursinhos sem que eles soubessem, Cachinhos Dourados também fez o quê? Comeu o mingau deles, quebrou a cadeira de um deles, né? Então ela assim fez uma bagunça. Então a lição que a gente tirou disso tudo é que a gente precisa ser gentil, ser cordial, jamais entrar na casa das pessoas sem que essas pessoas deixem a gente entrar. Entrou no lugar, turminha, se a gente quiser entrar em algum espaço, peça com licença, deixa a pessoa permitir a sua entrada e você entra. Então esses foram alguns ensinamentos de Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Já no conto de Chapeuzinho Vermelho, a gente aprendeu que não podemos falar com estranhos, aprendemos também que não podemos passar informações pessoais, informações da nossa vida a pessoas que a gente não conhece. Então todos os contos eles trazem muitos ensinamentos. A gente só precisa ter atenção e tentar compreender qual foi a mensagem que
Cunto passou pra gente. Então, turminha, por hoje é isso. Essa foi a nossa aula de revisão, mas esse vídeo aqui é só para que vocês relembrem, esses conteúdos, mas podem pegar aí os materiais de vocês, os livros, ó. Peguem os livros para estudar um pouquinho e fazer uma boa avaliação. Por hoje é só, turminha. Beijos!